Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Pedro Piaf. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos. E para quem não te conhece, Pedro, inclusive eu, quem é o Pedro Piaf? Antes de mais, obrigado eu pelo convite. Quem é Pedro Piaf? É uma personagem, é um artista, o meu lado artístico. Eu sou Pedro Pinho, o meu lado artístico é Pedro Piaf. O Piaf tem uma conotação com a minha infância, não tem nada a ver com a Edith Piaf. Várias pessoas já me questionaram, não, tem a ver com os desenhos animados de criança que eu via, e que era Le Petit Piaf. Piaf, na gíria francesa, quer dizer passarinho, se não me falha a memória. E eu adorava ver aquela série. Como eu estava num colégio interno, sempre que vinha de férias, habituava-me a ver a série e nós tínhamos horários bem definidos e rígidos e havia aquilo que nós chamávamos o salão. O salão eram 2 horas, entre as 5h30 e as 7h30 da tarde, que tínhamos que estar a estudar, mesmo. Curiosamente, o Canal 2, porque na altura eram 2 canais, 1,5 canal, porque o Canal 2 abria às 5 da tarde ou às 4 da tarde, assim por aí. E abria, por norma, como uma programação infantil. Eu adorava ver Le Petit Piaf. E muitas vezes fugi, ou muitas não, algumas, fugi do salão de estudo para ir ver o Le Petit Piaf para a sala de televisão. E sempre que, claro que era facilmente apanhado pelos padres, e vinha por uma orelhinha, e tudo devido ao Piaf. E ficou uma alcunha de miúdo. Curiosamente, só muito mais tarde, meia dúzia de anos mais tarde, quando comecei a entrar na vida artística, entre aspas, Pedro Pinho não era assim muito sugestivo. Então eu lembrei-me do Piaf e fui buscar aquela alcunha de infância. E acima de tudo, Pedro Piaf é um artista na verdadeira acessão da palavra. Indo mais ao detalhe, faço milhentas coisas, mas aquilo que me dá mesmo gozo é performance. Portanto, eu continuo a dizer e a afirmar-me, sou um artista performer, porque é essa a minha Dentro praia. de que área? Várias. A performance, inclusive, por exemplo, no campo da música, que é como a maioria das pessoas me conhece. Eu não me considero um músico, sou muito básico a tocar, e digo isto sem falsas modéstias, não é a realidade. Sou básico a tocar, procuro canções simples que tenham uma mensagem, uma boa parte delas, porque quando tu tocas muito bem, consegues ir apanhar as melodias. Eu não toco muito bem, e então tenho que arranjar mensagens fortes que me incentivem, tenho que partir de dentro. E procuro escolher canções, primeiro tenho que gostar delas, e depois passar essa mensagem, seja ela direta ou indiretamente associada ao texto, muitas vezes vem assim meio camuflado, mas passar, seja através da imagem, das expressões do rosto, que é fundamental. É um hábito que eu tenho, tu quando entras para tocar numa casa, seja ela uma casa onde tu vais habitualmente ou não, tenho uma coisa, cada público é um público, a casa é sempre a mesma, ou poderá ser sempre a mesma, mas cada noite é uma noite, poderás ter lá as mesmas pessoas, variar, mas eu parto sempre, isto é uma casa nova, então eu tenho que dar a estas pessoas que saíram num dia à noite, às vezes com mau tempo, a meio da semana, e que saíram para ir ver um show, para se divertirem e tudo mais, e vejo sempre por essa perspectiva. Eu no lado de lá, o que é que eu queria ver? Um gajo a tocar bem, a cantar bem e blá blá blá, até aguento aquilo, meia horinha, uma horinha, mas há que dar algo mais. É esse o meu lado de performer. E tenho essa versatilidade. Por exemplo, eu nunca faço um alinhamento por exemplo, das canções que vou tocar. Eu tenho lá um montão delas numa capa, então vou esfolhando e vais lendo a casa, vais vendo a reação das pessoas. Claro que isto também surgiu com o tempo, mas não consigo sou um bocado anárquico, aí também é pela minha maneira de ser. Sou um bocado anárquico e fujo um bocadinho às regras. Sei quais são as regras que eu tenho que cumprir, mas aquelas que eu posso fugir, eu fujo, com muito gosto. Quando é que nasce essa tua aventura?
Tens uma Bem, ideia? Quando é que tudo começa e como é que começa? Sim, tenho. Começou, portanto, nesse colégio interno, onde eu estava, e começou com um teatro. Teatro amador, de miúdos, portanto, eu teria os meus 11, 12 anos, e foi aí que tudo começou. Com aquelas peças mais infantis, digamos assim, mas destinadas a adultos, que era essa a peculiaridade das peças, é que não eram peças infantis, eram peças feitas por crianças, mas para um público-alvo adulto. Por norma eram os pais, os familiares e tudo mais para as festas. E foi aí que ficou o bichinho. Curiosamente, também por essa altura, pelos 12 anos, tive formação em piano e ainda hoje acho que sou capaz de me lembrar de meia dúzia de posições de piano, de acordes, digamos assim. Porquê? Porque eu levei, e aquilo ainda foram uns 2 anos e meio que tive de formação de piano, em que 2 desses anos foi com solfejo, teoria musical, que é muito chato, mesmo muito chato. Mais uma vez, o quebrar de regras que já vem daí. Aquilo era estabelecido, primeiro o solfejo e depois a parte prática. E lá fui eu contra a regra. Fartei-me, preferia jogar ping-pong e matraquilhos e jogar futebol e para outra ocupação para os meus tempos livres, em vez de estar ali 2 horas a amarrar e a ler pautas e a aprender. Curiosamente, hoje arrependo-me, porque teria-me dado uma base musical que não a tenho, mas pelo menos ficou-me esse bichinho, sempre associado, portanto, às performances, ao teatro. Depois, curiosamente, eu desisti do piano, ao fim de uns 2 anos e meio, e aí pelos 14 anitos, tive aí uns 4 meses também no colégio de aulas de guitarra. Foi até ao final do ano letivo. E ficou-me o bichinho. Aprendi 4 notas e eu agora sei poucas mais, mas aprendi as 4, 5 acordes e ficou o bichinho. Mais tarde, entretanto já fora, portanto eu fui estudar depois para o Colégio de Lamas, já com os meus 16 anos, e começou a surgir, a semear-se, aquelas bandas de liceu típicas dos anos 80, meados, estamos a falar por 87, e então com um primo meu, o Moisés, juntávamos lá no quarto e saíam assim umas coisas, nós ouvíamos muito Ramones, ouvíamos Pesticida, que estava a estourar na altura, GNR, mas pronto, éramos mais alternativos no som, assim, aquilo do punk rock, e para nós, pelo menos para mim, era maravilhoso por um motivo. Punk rock, são 2 ou 3 acordes e siga para bingo. E era o que nós fazíamos, com os textos muito sugestivos, desde sexo no cemitério, quinta pata de um cavalo, coisas assim, hardcore, assim, infantil não, juvenil, próprio da puberdade, ou da pobridade, que era mais isso. E então surgiu, pronto, começou ali um ambiente muito caseiro e tudo mais. Entretanto, conhecemos outro colega, o Pedro Reis, esse sim já um músico nato, porque aquilo nasceu com ele, com uma tenacidade para tocar guitarra fabulosa, e juntamos os 3 e chegamos para aí em 88 a fazer 2 ou 3 shows no Colégio de Lamas, mas depois houve um outro em Fiães que eu não me recordo bem o evento que foi engraçado, e pronto, e ficou aí o gosto. Entretanto, em 89 saio do Colégio de Lamas, mas ficaram alguns amigos, e juntamente com o Moisés criamos a primeira banda, digamos assim, estruturada, com um baterista, o Renato, o Moisés na voz e harmónica e eu na guitarra, e mais tarde o Lois, que entrou para o baixo, e com um nome muito curioso, A Mulher da Cova Morta. Eu não sei bem, ou melhor, tenho uma ideia da origem, que tem a ver com um lugar em Passos de Brandão, que é o lugar da Mulher Morta, ou o lugar da Cova da Mulher Morta, assim uma coisa. E pronto, e ficou A Mulher da Cova Morta,
que era assim um nome, para além de ser gigantesco, era estranho, mas o facto de ser estranho também captava a atenção. E depois com aqueles temas sugestivos, e demos aí uma série de concertozinhos por aí. O primeiro oficial foi em fevereiro de 90, dia 11 de fevereiro de 90, no Dom Carlos Bar, atualmente é o Nostradamus, e daí, na impossibilidade do Nostradamus, viemos aqui para a segunda casa do Nostradamus, que é o Lusitano, aqui na feira, passa a publicidade, mas tinha que dizer isto, porque eles estão-me a pagar o fino. E em suma, pronto, foi mesmo isso. Ficou, depois um pouco mais tarde, entretanto tive N de bandas, sempre como instrumentista, à guitarra, e curiosamente mais tarde, em 2001, em setembro de 2001, entrei num projeto de uma brincadeira, fui assistir a um ensaio e por uma brincadeira, pega aí no microfone, já que estás aí, nós não temos vocalista, tínhamos uma menina que cantava muito bem, jeitosa, mas foi para a faculdade e não tem tempo para continuar na banda, nós temos tempo de gravação no Trigger, que era em São João da Madeira, um estúdio, e nós temos que usar esse tempo, pega aí e brinca até aparecer. E eles gostaram da maneira, primeiro da voz de garrafão e da forma diferente como eu interpretava as coisas. Foi muito estranho para mim, porque, tal como disse no início, eu tenho que me identificar com os textos. E ali eu vi-me muito à nora, porque os textos não eram, nem é questão de ser meus ou não, mas não tinha um fio condutor, era assim meio estranho. E pronto, lá conseguimos fazer a gravação, a demo, e então depois daí para a frente comecei a escrever os textos e a compor juntamente com a banda, e aí só era frontman, e foi aí que eu descobri aquilo que eu tanto gostava, mas que nunca tinha tido oportunidade, provavelmente, de avançar. E ser frontman é aquilo que eu mais gosto, porque não estás preso a um instrumento, pode ser, é um pau de dois bicos, é sempre o velho dilema, o que é que tu fazes com as mãos? Em palco, com um corpo, tu tens um corpo, não é só uma voz. Daí eu costumo dizer um show, porque mostra show, abre os olhos, as pessoas vêm para ver, não só para ouvir. Para isso compram o CD ou ouvem o CD. E então procurava explorar o lado mais de performer, teatral e tudo mais, e cada show era mesmo uma celebração, fosse onde fosse, e que era uma banda que são os Dios, com Z no fim, que também tinha assim, quem pensasse que aquilo tinha conotação religiosa, não tinha nada, também não era Deus, porque esses são belgas, para além do Criador. Não, era Dios, também tem uma origem do nome que não tem nada a ver. A banda chamava-se Zoid, porquê não sei. Então, com a minha entrada na banda, eles inverteram. O Zoid passou a Dios, e pronto, é uma justificação simples. E aí foi onde eu gozei de maior liberdade de palco, aprendi muita coisa na estrada e foi maravilhoso. Foram tempos. Nós, por vezes, estamos constantemente a falar para nos reunirmos novamente para um show que tenha umas boas condições, mais como uma celebração para nós próprios, para matar o bicho, porque a banda acabou naturalmente, foi-se desmembrando naturalmente, mas tudo na boa. Isto faz lembrar aquela namorada que se tem, que se gosta para todo o sempre, mas que não é mulher para tu casares. É um bocado isso. Continuas a dar-te bem com ela para o resto da vida, mas não poderás ter filhos com ela. Tu lembras-te do primeiro espetáculo, como é que estavas antes de entrar em palco e depois de estar em palco, qual foi a tua reação? A adrenalina era também, eu lembro-me perfeitamente. Eu estou a falar desse primeiro que foi no Dom Carlos Bar, portanto, atualmente o Nostradamus, no dia 11 de fevereiro de 1990. Eu fixei a data não pela importância do primeiro concerto pago, mas porque eu tirei a carta de condução 2 dias antes, dia 9, portanto foi fácil de fixar. Nós éramos muito amadores, mas também tínhamos esse lado bom da irreverência, e então não nos preocupámos grande coisa em de saber, o som está bom, não está. Isto são coisas muito dos últimos anos, dos últimos 10, 15 anos. De antes, estou a falar de bandas de garagem, como era a nossa.
Não, nós queríamos era tocar, desde que aquilo desse som, siga para bingo. E pronto, não nos preocupámos com grandes detalhes, queríamos era fazer a festa e boas festas que foram feitas. Hoje em dia o teu tipo de música é igual ao de há 20 anos atrás ou é completamente Totalmente diferente. Eu mesmo sendo básico a tocar, melhorei, ganhei uma sensibilidade muito maior. Há 20 anos atrás, e mesmo em Dios, que é mais recente, que a banda acabou há uns 8 anos, só trabalhávamos com originais. Eu atualmente faço versões de canções, portanto tem canções que eu gosto, então toco-as à minha maneira, adaptadas para a minha voz, para o meu timbre, e escolho-as a dedo. Pronto, é uma diferença só enorme. E às vezes questionam-me, mas tu não tens coisas tuas e não sei o quê. Isso tenho, mas não mostro a ninguém. E é verdade, é muito raro, já aconteceu muito esporadicamente, deitar cá para fora chamo-lhe Massacre, que é um texto que foi escrito em 92, quando eu ia no comboio para o meu primeiro dia de serviço militar obrigatório. Eu não gosto de dizer tropa porque, não, é serviço militar e a parte do obrigatório, onde eu passei 12 meses, menos 7 dias da minha vida. E está quem diga que mais tarde eu tirarei lucro disso, porque acho que conta a dobrar o tempo de reforma, assim, algo assim. Mas pronto, a ver vamos. E eu sei porque esse texto, eu escrevi 2 na viagem de comboio entre Espinho e Lisboa, que foi o Massacre e foi Mulher de Sonho, por uma relação que tinha acabado precisamente por eu ir para Lisboa, para a tropa. E o que é que não te leva a mostrar esses trabalhos às pessoas? É expor-me demasiado. Porque tem a ver algo pessoal contigo, é isso? Muito pessoal. Eu escrevo pouco, sou muito malandro para escrever, para ler também. Eu costumo dizer que o que é bom vem ter comigo, de uma forma natural. E ao longo da vida tem acontecido isso. São textos muito autobiográficos. E depois também tenho o lado, isto aqui estou a falar do lado do texto em si, que me dizem muito e que expõe-me muito. Depois tenho o lado musical, que não tenho qualidade nem talento para compor. E então é algo muito planante, muito... é diferente o tipo de canções para o serviço que eu faço agora, quando ando aí nas minhas performances. Mas quem sabe um dia poderá sair qualquer coisa. Para mim é fundamental para ter a audácia de pôr cá fora um filho, tem que haver algo que se chama, nem é só o silêncio, que esse é fundamental para qualquer mostra artística, mas para além do silêncio eu tenho que sentir ali uma empatia com a sala, com o pessoal, e se eu não sinto isso não consigo expor. Isto é quase como fazer um striptease para alguém que nós gostamos, tens que confiar quem está do lado de lá. E eu tenho o hábito de por vezes tirar a roupa e pôr umas plumas, mas é o lado de show-off, há quem pense que eu sou demasiado extrovertido e tudo mais, e eu sou precisamente o oposto. Falo naquela comigo, personagem é que fazes isso. e eu identifico-me com personagens que vão criando por cada canção, porque o texto da canção leva-me nesse sentido. E essencialmente é isso, são personagens. E a personagem porque eu curiosamente costumo, em tom de brincadeira, uso muito as plumas, quando faço uma versão do Like a Virgin da Madonna, que curiosamente também era uma versão que a banda Dios tinha, era a única versão que tínhamos de uma música não original, era precisamente o Like a Virgin. E ficou assim, curiosamente até tenho um episódio, o primeiro show em que apresentamos o Like a Virgin, eu fui vestido de noiva, mesmo para palco. Curiosamente eu só tenho uma única foto desse show assim meio amarada. Na altura não havia telemóveis com fotos, estas tecnologias de ponta e das selfies e derivados, mas tenho um colega que me deu uma foto e é a única que eu tenho. Quem sabe poderão haver outras por aí, porque na altura ficava muito caro revelar filme, as fotos analógicas. E então, curiosamente, o impacto foi considerável, porque um fulano entrar em palco
Curiosamente, aquilo foi num festival de bandas, com 4 bandas, 3 delas de metal, de dark metal e tudo. Portanto, tu tinhas na assistência 95% cabeludos, de negro, e imagina alguém, a banda já no palco, com A os receber uma sons, noiva. e depois eu a circular pelo meio daquelas pessoas com a chamada luz negra, portanto, onde o branco realça e de que maneira, com uma vela numa mão e um ramo de flores na outra, e a circular pelo meio, as pessoas ficaram meias estranhas, mas que raio é isto? Para veres o lado da performance. E aquilo foi num bar relativamente pequeno, de um festival de música, que eu agora não estou bem recordado do nome. Mas em suma, depois surgiu a oportunidade de tocarmos no Rotarac, na edição de 2002, terá sido, não sei, minha memória de peixe não me ajuda. E a banda disse, pá, Piaf, era altamente tu entrares em palco vestido de noiva, pá, para cantar o Like a Virgin. E a minha resposta, ela já não é virgem, já não tem piada. Aquilo foi para aquele momento. Claro, podia usar aquilo, mas para mim deixou de ter sentido a partir do momento em que deixou de ser virgem a canção, a estreia. Pronto, agora vou de branco porque não. E eles ficaram assim um bocado estranhos no início. Pá, mas acho que cenicamente ia ser fixe e não sei o quê. Eu disse, pá, acredito que sim, mas só seria fixe também se eu encarnasse a personagem. Então para isso põe lá um cabido ou um manequim com um vestido. E pronto, e vai o vestido de noiva lá para o palco. Isto se a minha irmã me emprestasse outra vez, que eu duvido, porque eu rompi-lhe uma série de botões, porque ela é ligeiramente mais pequenina do que eu. Eu, voltando à questão, há bocado, estavas a falar dos originais e que alguns deles tu não os passas cá para fora, eu vou-te colocar uma questão que tem a ver. Tens a noção que, a maior parte das vezes, os cantores que escreveram letras que tinham a ver com eles foram os grandes sucessos deles, expondo-as? Sim, acredito. Mas eu também não procuro sucesso. Não estou-te a dizer no sentido, eu estou-te a pedir a tua opinião. Sim, é normal porque tem a ver com esse lado que eu te falava, de cantar com a alma. E tu achas, Por norma, quando são autobiográficos, há essa tendência da pureza, e a pureza as pessoas sentem. Era o que eu ia dizer. Porque não Ali, achas que liga logo, é óbvio. porque vai ligar se calhar momentos parecidos com É o óbvio, público. tu tens N de exemplos, Alexandre, desses, pá, mas é que a pessoa que está a ouvir pode até nem estar a ver o show, mas basta ouvir num CD, no vinil, no rádio, identifica-se com o texto. E a maneira como a pessoa o canta, como o interpreta, aí é que está o busilis. Porque tu tens plástico, montes de plástico, com as vozes trabalhadas e com os efeitos e não sei o quê, que fica bonito no ouvido, mas não passa o essencial. Por isso é que os shows são tão importantes, quando tem que cantar mesmo e passar emoção. A voz é um instrumento. Sim, sim. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. E a maior parte até do pessoal, às vezes, quando vai a concertos, diz: epá, a performance foi mesmo foleira. É que acontece muito. Porque às vezes tem aqueles ídolos, aqueles ícones. Eu vou-te dar um tipo, exemplo de um colega meu fanático por Pink Floyd. Pink Floyd é o supra-sumo em termos de técnica, entre outras bandas, mas fui buscar esse exemplo por esta história que te vou contar. E em que ele me disse: opá, eu fui ver Pink Floyd ao Alvalade. E aqui eu fechava os olhos e eu estava a ouvir o disco. E daí o lado que o Waters já não estava na banda, mas lá o Nick Mason, o David Gilmour e por aí fora, Richard Wright, ainda me lembro dos três. Arranjaram uma forma, eles são tão bons tecnicamente, o que passam em termos de emoção que têm nos discos, isso sente-se, passavam na mesma, porque continuam a tocar da mesma forma perfeita, porque há muito pouco a acrescentar ali, se calhar estraga, em que é mais, é menos, portanto, vamos deixar estar, como está, que está bem. E então, usaram o lado cénico, e ele diz: mas ó Piaf, pá, o espetáculo, a encenação, as luzes, aqueles efeitos, eu vim de lá maravilhado, e eu aí piquei-o, mas tanto foste lá para ouvir ou para ver? E ele disse: opá, eu fui lá para ouvir, mas depois de ver aquilo, eu acho que é impossível. Eu, quando eles derem outro show e que eu possa ir, eu vou, só para ver o que é que eles vão fazer de novo. E é esse lado, portanto, ele acabou por ir ao encontro daquilo que eu digo do show. As pessoas não querem ouvir só uma voz bonita,
uma música bonita, bem tocada, bem cantada. Não, querem algo mais. E é isso que às vezes as pessoas esquecem. Tenho colegas, montes, às vezes miúdos e não sei o quê. Eu próprio estranho, isto aqui poderá, lá está ele, lá cagãozinho, não tem a ver com isso, mas às vezes o elogio que me dão, e gente do meio, colegas meus do meio, grandes instrumentistas, grandes vocalistas, isso a Piaf, eu não percebo, caralho. Então tu não tocas nada por aí além. A voz é de garrafão, embora pronto, é peculiar, reconheço isso. Mas qual é o teu segredo? Isso não há segredo. Agora eu faço a festa e cada noite é uma noite. E é esse que é o grande segredo. Há um exemplo, tens uma casa, e eu dou este exemplo sempre para definir, quando às vezes vejo miúdos e graúdos também, que ainda dói mais, que têm uma casa com uma capacidade para 50 pessoas, por exemplo, em que estão lá dentro 5, 10% da lotação da casa. E ficam todos desanimados e não sei o quê. Aí é que se vê quem os tem no sítio. Porque aqueles 5 estão lá para te ver. Deram-se ao trabalho de sair de casa para te ver. E merece o teu respeito. Tu agora estás preocupado com os 90% que ficou em casa, em vez de valorizares os 10% que estão aqui à tua frente e que lhes deves dar o show da tua vida, porque eles merecem. Mais um motivo. Essa é a minha forma de ver. Eu dou um exemplo num bar, e eu não vou estar sempre a fazer publicidades, em que estava a tocar, aquilo tinha música semanal todas as semanas. Aqui podes falar de nomes de bairros à vontade. Sim, mas por acaso já me referi a ele, mas para não ser repetitivo. Em que todas as semanas havia um dia específico que tinha música ao vivo. Estava um dia, ou melhor, uma noite de inverno, mas daquelas de temporal. Estava eu e o senhor do bar, ao balcão, mais ninguém na sala, eram 10 da noite. Entretanto chegou um casal que se sentou. Eram 10h30, que era a hora marcada, e pela noite que era, virei-me para a pessoa e disse, olha, eu vou começar. Piaf, quer esperar mais um bocado? Não está aqui, só está aí um casal e eles até só costumam vir cá mesmo só tomar o cafezinho e depois... disse, olha, estás cá tu. Se eles entretanto saírem. E à falta disso, estou cá eu, olha, é um ensaio, porque eu gosto de tocar nesta casa e pronto, olha, nunca toquei cá sem ninguém, portanto será hoje uma experiência, vamos lá ver o que dá. E então, aí peguei na viola, mais nos meus textos, que eu não me meto nada na cabeça, tenho que ter os textos com as notinhas todas, aquelas coisas, e bati na mesa desse casal que eu não conhecia e disse, olha, vocês permitam-me que me sente aqui com vocês, toque aqui umas canções, pá, não está cá mais ninguém, nem vale a pena ligar à aparelhagem. E eles, sim. Sentamos ali, e eu estou de costas, a tocar, a cantar os três, e a contar histórias, e ao fim de uma meia hora, quando eu me apercebo, a casa já teria, umas 15, 20 pessoas, que entretanto foram chegando, e eu também envolvido naquela magia, que foi um momento mágico, nem me apercebi. O que é que estava a acontecer? E quando eu me apercebo, porque em silêncio as pessoas entraram e conforme viam aquele ambiente tão low profile, as velinhas, ficou tudo ali e entraram no espírito. E foi um momento tão bom. E depois, entretanto, eu levanto-me e olho, caramba, agradeci-lhes. Entretanto, fiz ali um ligeiro intervalo e depois fui para o palco e lá fiz o resto do show. Curiosamente, esse casal, que eu acho que nunca mais os vi, digo eu, mas provavelmente já os terei encontrado por aí, porque houve uma vez um que me disse assim, olha, sabes, e eu às quintas-feiras, era a minha noite de namoro, e costumava ir a tal lado, tomar o café, e depois ia dar uns beijinhos. E nessa noite perdi os beijinhos por tua causa. E eu disse, como assim? Porque, como tu viste, saímos de lá às tantas da manhã e os dois perdidinhos, porque sentiram-se tão bem. Foram ficando e bebendo, e ficando e bebendo, e desgraçaram-se, já não houve beijinhos para ninguém. Mas este é só para dar esse exemplo. Tu tens que ir buscar forças, porque as forças és tu que as tens, não são as pessoas que estão à tua frente que te devem dar essa força. Claro, quando vem é ótimo, mas tu não podes estar a contar com isto. Tu és artista, estás ali, seja para um, seja para 1 milhão. Tanto que eu costumo dizer, tu nunca tocarás para 1 milhão se não souberes tocar para um.
Porque nesse milhão é 1 milhão de pessoas, é 1, 2, 3, tens que contar e tens que tocá-los a todos. E esse é que é o grande segredo do Piaf, quando corre bem, porque há noites também, mas isso é como tudo. Qual foi a coisa mais bizarra que te aconteceu num dos teus espetáculos? Bem, há algumas que são hardcore, bizarra. Quedas, algumas, mas bizarra. Eu não posso contar aquela que me veio logo à cabeça. Mas posso só dar assim um lamiré. Estávamos para entrar num show, num grande palco, num festival da juventude aqui de Santa Maria da Feira, e deu-me, nós chamamos as borboletas, e no momento em que estamos a ser anunciados para subir ao palco, bem, agora vamos ficar com, e eu na escada de acesso ao palco, eu disse, tenho que ir à casa de banho. Casa de banho que ele era ao ar livre, daquelas casas de banho portáteis. Então era eu a tentar equilibrar-me lá dentro, porque o resto da banda a abanar aquela porcaria toda. E pronto, não vale a pena falar mais. Sabiam que estavas lá. Perfeitamente, porque eles acharam um piadão. Por um lado ficaram um bocado chateados, então acabámos de ter anunciados e tu sais a correr em vez de ir para o palco, vais para a casa de banho, então foram lá, despacha-te, e a abanar-me aquelas casas de banho portáteis. E pronto, foi aromático, uma entrada em palco aromática. Curiosamente não fiz nada, tem mesmo a ver com as borboletas, aquela adrenalina de entrar e dá-me assim sempre uma vontade. Tanto que sempre que vou para um show, a minha mulher tem o hábito de me perguntar, já foste à casa de banho? Antes mesmo de sair de casa, porque é típico. Quais são os teus principais valores como pessoa? Honestidade, fidelidade aos meus princípios e uma procura constante pela felicidade minha e de quem me rodeia. Sempre, sempre, sempre. Sou muito... Gosto de ser eu. Não gosto de copiar talvez esse meu lado, como falávamos no início, o lado mais anárquico. Eu gosto de ser eu, pensar por mim, tenho as minhas convicções e creio que sou uma boa praça. Sou social, gosto muito de conversar sobre quase tudo, muito pouco sobre mim. Isso eu reservo-me para as pessoas com as quais eu me identifico num grupo muito, mas mesmo muito restrito. E é forma de valorizar essas pessoas. Já alguma vez te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? É esse mesmo, é a busca constante da felicidade, minha e de quem me rodeia. Eu só consigo fazer feliz alguém se estiver feliz, e vice-versa. Eu tenho a felicidade nas pequenas coisas, é o valor das pequenas coisas. Curiosamente, desde que nasceu a minha filha, tudo passou a ter outro sentido. E então, esse meu lado da busca constante da felicidade, o tu conseguires arrancar um sorriso a uma pessoa, e também transporto isto para o showbiz, conseguir arrancar um sorriso a uma criança é maravilhoso. As crianças, eu em tempos contei contos a crianças, uma experiência, um convite que me fizeram, é um público exigentíssimo, mas em termos de feedback é do mais puro que pode haver, porque se eles gostam, gostam, se não gostam, não gostam, não há. E tu, a partir do momento em que tens essa experiência, ganhei ali umas ferramentas para lidar com os elogios e para distinguir entre aqueles que notas que são elogios sentidos e aqueles que são elogios, porque até fica bem ir apertar a mão ao moço e o caralho, e ele hoje até teve uma posição de destaque, estava ali com uma viola e o caralho, há de tudo. E aprendes a distinguir com facilidade isso. Em suma, o sentido da vida para mim é uma busca constante da felicidade. Minha, e aí sou muito egoísta, mas também de quem me rodeia, sempre.
que nunca a minha liberdade atropele a liberdade do outro, senão perde sentido. E aí é uma questão de valores que me vêm de miúdo, que me foram passados de uma forma muito natural pelos meus pais e pelas pessoas da minha sociedade primária, muito vincadamente valores cristãos, porque não dizer eu, porque foi assim que eu fui educado, mas em que a amizade, e não só a amizade do levanta um copo e brinde e blá, não, aquela amizade em que tu notas que alguém está mal e que nem precisas dizer uma palavra, chegas lá e dás-lhe um grande abraço e a pessoa fica... Percebes? E isso, no meu ponto de vista, é o meu lado mais eu, apesar de falar com facilidade, mas se tu notas que alguém está com um problema, porque isso nota-se, chega lá e perguntar, então qual é o teu problema? Isso é expor a pessoa. Não, eu respeito muito a liberdade dos outros, a liberdade da dor, como da alegria, está no seu momento. E então a melhor forma que eu encontro é de dar um bom abraço, seja por um motivo bom, alguém, um amigo, uma amiga que foram pais, por exemplo. Eu não sou de grandes discursos, não, dou um abraço. E felicidades, parabéns. Não, dou um abraço. E eu acho que o abraço tem uma força e é desvalorizado. O abraço amigo, claro, com os abraços entre amantes, pronto, e que já tem uma conotação e que já tem as hormonas aos saltos e pronto, já mexe com outras coisas. Mas o abraço puro, é qualquer coisa. E receber um abraço puro, e daí eu valorizar tanto o dá-lo, porque quando o recebo, fico totalmente desarmado. E é maravilhoso, maravilhoso. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é a superação e nunca expor a pessoa, ou seja, a ideia sim. ok, eu tive um problema, tomei a consciência, se calhar dei um passo atrás para dar 2 ou 3 ou 4 à frente. Bem, foi um período da minha vida, eu chamo de má vida, e não vou entrar em grandes detalhes, mas chamo de um período de má vida, em que tive a ajuda fundamental da família, principalmente da família, que superei e que me fez ser outra pessoa totalmente diferente por ter ultrapassado aquela fase. E da forma como foi ultrapassado qualquer fase, como é que eu hei de dizer isto? Pois, tu estás-me a obrigar a expor-me. Não, o que é que te fez crescer? Estou a brincar, o que é que te fez crescer então? Fez-me crescer porque tornei-me muito mais maduro, ciente do que quero e principalmente do que não quero. E aprendi a dizer não, que era algo, e isso fez-me crescer de sobremaneira. Aprendi a dizer não. E mesmo no relacionamento humano, eu ouvi um ninho. Porque isto é, não sei, já era meu, era uma característica, eu não via maldade, e ainda hoje vejo pouca maldade, por muito atento que esteja, e às vezes dou sempre o benefício da dúvida, não deve ser assim, até que alguém mais experiente disse, Piaf, olha que ver coisa, será que foi mesmo essa a intenção? Porque costumo dizer, quem não deve não teme, quem bem anda. Eu, pelo menos, é a minha forma de estar. Agora que já apanhei uns escaldões, e às vezes pela boa vontade, umas vezes pela boa vontade, eu vou ficar por aqui, já tive alguns problemas e más interpretações, e mesmo em termos de showbiz, puxando agora um bocadinho, há pessoas por verem um corpo seminu, tronco nu, por exemplo, com umas plumas, associam a milhares de comportamentos e tudo mais, que eu não me incomoda nada. Se há coisa que há no showbiz, nesta vida, tens que estar sujeito à crítica. E eu
naturalmente estou totalmente sujeito à crítica. Agora, o núcleo que me rodeia, por exemplo, família e tudo mais, tem que estar cientes do que eu sou, independentemente daquilo que é. Aquilo é o. Daí eu dizer que há o Pedro e há o Piaf. Eu faço muito essa distinção. Muita gente, tanto que eu costumo dizer, eu tenho bons amigos que me tratam por Piaf, porque conheceram-me como Piaf, em miúdo. Tenho bons amigos que me tratam por Piaf, porque conheceram-me no mundo do showbiz e por aí fora, através de linhas travessas, mas tudo relacionado com o showbiz. E tenho outros que me chamam Pedro e que me dão abraços. Percebes? E o Piaf, embora eu separe muito bem as águas, eu não sou, eu senão estava totalmente, ou passava a vida a expor-me artisticamente e trazer esse lado da performance de um show, que não passa disso, é um show, que curiosamente, por norma, convém que sejam diferentes uns dos outros, quanto mais não seja pela forma como te apresentas, pelo que dizes, porque não há uma cartilha, não há um guião, cada noite é uma noite, e já me estou a repetir, mas é verdade, é assim que eu vejo. E na vida, igual, com essa exceção, há princípios e valores que para mim são fundamentais. A lealdade, a honestidade, e todos nós temos falhas. Quem sou eu para? Claro que temos. Eu costumo dizer, tu só sabes que te magoaste se caíres, porque tu vês até cair, mas nem sei se ele se magoou ou não. Não, mas convém que fiques ali com a marca e até com a cicatriz, porque isso vai-te lembrar. Eu tenho muitas cicatrizes, todas elas bem saradas, mas são marcas que ficam. Faz lembrar aquelas cicatrizes de guerra em que os mafiosos dos gangues usavam muito, e provavelmente ainda hoje. Mas este é o meu lado romântico, daqueles anos 30, os loucos anos 30 e tudo mais, em que exibiam com orgulho as cicatrizes das balas e das navalhadas e pronto, e por aí fora. Eu exibo com muito orgulho as minhas cicatrizes e as minhas rugas. Cada ruga tem 100 histórias, não é uma, tem 100 histórias. E é uma pena, porque eu adoro conversar, e estou a adorar este momento, porque atrás de uma vem outra, e as histórias interligam-se, e então quando apanhas intervenientes nessas histórias, em que levantam um bocadinho um véu, lembras-te, e logo atrás dessa vem um rodilho delas, e isso é maravilhoso, é sinal que estamos vivos, que gostamos de estar vivos, porque estar vivo, como é que dizia lá outra senhora, é o contrário de estar morto, ou lá o que é. Não, estar vivo é estar vivo, caramba, é andar cá, nós somos um animal social, temos que lidar com pessoas, e isso é fundamental para vivermos. Nós temos uma média que andará aqui nos 70, 80 anos, não sei, e eu não chegarei lá, mas enquanto cá estamos, temos que dar tudo, caramba. É o máximo que nos pedem, ou melhor, não é o máximo que nos pedem, é o máximo que eu peço a mim, tenho que dar tudo, mas em cada momento. Não podes levar ao extremo, digo eu muitas vezes para mim, Pedro, cuidado com os extremos são perigosos. As linhas, eu detesto que me ponham linhas, eu próprio sei onde estão essas linhas, às vezes posso não querer nisso, e dizer, vou fazer de conta, mas qualquer pessoa consciente sabe até onde é que pode ir, e até onde, ou para onde é que não deve ir. Voltamos à conversa de há bocado, o que é que me tornou mais forte foi eu aprender a dizer não. Em milhentas situações, em algumas situações torna-se complicado, em termos sociais, torna-se complicado, mas há formas, e aí a maturidade vai-nos ensinando a lidar com isso. Qual foi o maior ensinamento que a vida te deu, desde que te conheces? Essa é a resposta mais fácil que eu te posso dar. A minha filha, o nascimento da minha filha. Mudei, eu já fui pai vaca velha, com 40 anos, e mudou completamente a minha forma de olhar para mim, o lado de egoísmo, porque primeiro serei um
um exemplo, um dos motivos que me fez, quando tu amavelmente me convidaste para esta entrevista, um dos motivos que me fez dizer logo que sim, embora eu diria sempre que sim, mas o que me fez pensar é, um dia mais tarde, eu vou ter este fecheiro e a minha filha vai ver o pai ali a falar. E eu penso nisso sempre, para tudo, pá, de pequenas coisas, irrito-me muito com ela, eu sou de regras, porque fui formatado assim, e talvez por ser formatado de miúdo com as regras é que eu sou o mais anárquico que posso ser, naquilo que eu acho que posso ser. Há coisas que para mim são as tais linhas, não passo. O que é que a tua filha significa para ti? A essência da vida, a pureza, o rever-me no meu lado mais íntimo e aprender muito com ela e com todas as crianças, com ela, porque naturalmente estou muito mais tempo com ela. Reaprender a ser criança, que eu acho que nós nunca devíamos deixar de ser crianças. O que é que ela te tem ensinado? Ai, tanta coisa. Tanta coisa. A pureza de um sorriso. Eu sorrio com muita facilidade. Eu não sorrio com nenhuma facilidade. Tenho algumas comédias. Às vezes ia para o cinema ver uma comédia e ficava, epá, toda a gente a rir, sem não achava piada nenhuma àquilo. E por vezes havia situações caricatas que eu achava um piadão àquilo e fazia a figura quase de ridículo de ser, opá, eu a par de mais 2 ou 3 pessoas, os únicos a dar uma gargalhada. E eu tenho saudades de dar uma gargalhada. E a minha filha trouxe-me isso por coisas normais nas crianças e dou por mim a ter gargalhadas e a ver o quanto é bom viver, o quanto é bom ter motivos para viver. E embora eu não sou nada mórbido, nem coisa que valha, já passei essa fase ali típica do pós-adolescência, ali pelos 18 anos, aquela coisa muito dark e não sei o quê, e nós é que sabemos, e depois também associado à música que ouvias, aquele lado mais dark, mas pronto, já passou isso aí já há muitos anos. E então ganhei um gozo enorme por viver, embora precisava de me tratar melhor para estar cá o maior tempo possível com ela, e precisava de me tratar melhor. Tu lembras-te de quando te meteram a tua filha nos braços? Qual foi a sensação? Uma sensação no dia de nascimento dela? Lembro-me perfeitamente. Foi uma sensação de... Eu julguei que ia entrar em êxtase. Não. Aquilo acalmou-me de uma forma, deu-me uma paz. Não fiquei grande excitação e não. Trouxe-me paz. Um ser tão puro, naturalmente, e mais do que isso, é tão frágil. E aquilo, todos nós somos crianças, ou costumo dizer, todos nós nunca devemos deixar de ser crianças e manter a fragilidade. É a fragilidade que nos dá encantos. Como é força, também dá encantos, mas são 2 extremos. Eu dou sempre este exemplo e vou pôr assim, não sei se vê bem, mas não importa. A fragilidade está aqui, a força está aqui. Isto pode ser uma grande distância entre um e outro, como pode ser uma curta distância. É uma questão de perspectiva. De um lado e do outro é um círculo, um semicírculo, em que as pontas estão ali juntinhas. E tanto que eu costumo dizer que na vida tudo é assim. Entre a libertinagem e o autoritarismo, é um pequeno espaço. Entre a pseudo-democracia e o absolutismo, ou a ditadura, é tudo. Nós somos guiados por pequenos pormenores, guiados não, mas a nossa vida em todos os aspectos depende sempre da perspectiva como nós olhamos para ela. Entre os opostos, mesmo nas relações humanas, ou principalmente nas relações humanas, as pessoas têm os extremos. Ai, ele é branco e ele é preto. Opa, isso é impossível misturar. Eles estão ali, é um semicírculo, como eu digo, não sei se é semicírculo, mas pronto, quase um círculo fechado, ali com uma ligeira abertura. Depende da perspectiva. Tu podes ver uma grande distância entre um e outro, como podes ver uma distância ínfima. Percebes? Sim. E vai... acho que eu vejo sempre por esse lado mais reduzido, a distância entre as coisas boas e as más.
sabendo que, olha, tudo tem o seu encanto. Nas pequenas coisas, nós temos coisas maravilhosas do dia a dia, de pequeníssimas coisas, e às vezes andamos, a nossa vida agora é um relógio, sempre foi, mas nós agora olhamos muito para o relógio, então somos controlados. De antes, se usava relógio, usavam alguns, os outros ouviam o sino da igreja. Então o que é que mandava? Era o sol. O sol é que mandava, o sol e a lua, pronto. Isso é que definia. Se pudesses parar o relógio para ver a tua filha sempre pequena, paravas? Não. Nunca lhe faria isso a ela. Para mim eu parava, mas nunca lhe faria isso a ela. Se tivesses a possibilidade de andar 20 anos à frente, como é que queres ver a tua filha? Porque um dia ela pode estar a ver este vídeo. Feliz. Só. Quais são os valores que tu lhe queres transmitir? E aqueles que eu lhe tenho transmitido. Paciência, porque cada vez mais vai ser necessário ser paciente. Força interior, do és capaz, queres, és capaz. Luta por isso, trabalha por isso. Tens que arranjar as ferramentas para lidar com isso. Isto cada vez mais, o relógio que falávamos, isto rola a uma velocidade estonteante. O ontem já não é ontem, já parece amanhã, é tudo tão... e aquilo que eu lhe direi a ela é, e vou tentar formatá-la nos princípios, não na forma de utilizar esses princípios, que são coisas distintas, mas dar-lhe as ferramentas que eu considero as melhores, perante os meus conhecimentos, para que ela possa lidar com isso, principalmente com os insucessos. É muito fácil lidar, não é nada fácil lidar com o sucesso, mas aparentemente é muito fácil lidar com o sucesso. Não. E eu não vejo, é muito difícil lidar com o sucesso, e não estou a falar por experiência própria, mas estou por mesmo o sucesso numa pequena coisa, de um dia de trabalho, um bom negócio que se fez, qualquer coisa. Quando se fala em sucesso as pessoas associam logo à estrela, não tem nada a ver com isso, estamos a falar de pequenas coisas, daí eu dizer o valor das pequenas coisas no dia a dia. E todos os dias tem coisas interessantíssimas que nos acontecem a cada um de nós, basta às vezes também parar um bocado. Eu acho que é fundamental, e isto eu vou-lhe passar, que é parar, e às vezes dou por mim, em que digo assim, eu preciso parar, e paro mesmo, são 5 minutos, são 10, em que só paro, num ambiente muito meu, pode ser num sofá, mas sem distrações, nada, eu comigo próprio, aquilo que eu aprendi em miúdo, que é o chamado exame de consciência, e isso dá-me ferramentas para olhar para mim, o que é que tens feito, como tens feito, achas que é correto, achas que é incorreto, e porque nós estamos em constante mudança, e é uma velocidade do caneco, e se não formos nós a lidar connosco próprios, isto agora, connosco próprios, se não soubermos lidar, como é que podemos esperar que alguém lide connosco? Alguém lida com aquilo que nós aparentemente lhe mostramos, com a percepção que ela tem de nós, e não, que muitas vezes não é aquilo que nós somos, por defeito nosso, porque muitas vezes nem passamos isso, tanto nas relações humanas. Daí que é sempre a grande utopia, a pureza, e que ela se mantenha sempre pura e fiel a si mesma, independentemente dos valores e princípios que possa vir a adquirir, sempre com base na humanidade. Isso, inquestionável. Se tivesses que arranjar uma palavra para ela, qual seria? Amor, claro, amor. Para finalizar este 1080 segundos, vou colocar uma última questão ao Pedro, que tem a ver, tu falaste na humanidade, e se tivesses acesso a todos os recursos do mundo disponíveis a teu favor, o que é que farias de diferente do que está a ser feito pela humanidade? Mas eu acho que o grande problema é que não está a ser feito nada pela humanidade. Estamos manipulados, totalmente manipulados, por uma milionésima parte da humanidade, que de humanos tem o corpo, mais nada. Regem-se por interesses que nada têm a ver com a humanidade. Aquilo que me dá muita tristeza é o que define cada vez mais o ser humano hoje em dia, que está a nascer neste preciso segundo, é a questão de ter sorte
ou ter azar? Ter sorte de nascer num país com as condições ou ter o azar de nascer num país sem condições? E quando a vida humana, a humanidade está entregue a um jogo, entre aspas, de sorte e azar, que ferramentas, se eu tivesse todos os meios e ferramentas, o que é que eu faria? Muita maldade. Muita maldade? Muita maldade. Isto vai contra os princípios. Eu quando digo maldade, entre comas, a resposta natural, e foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça, era acabar com os filhos da mãe todos. Mas eu aí teria que me suicidar no fim, porque também estaria a ser um filho da mãe. Daí eu dizer-te que eu acredito na humanidade, no sentido de eu sou mais que acreditar na humanidade, sou um humanista, e o homem acima de tudo, o homem com H grande, que isto não há nada de machismos, o homem de humanidade, que isto hoje em dia, até na política se nota muito, as mulheres e os homens, sempre a definir os géneros e tudo mais para, pronto, mas isso são os sinais dos tempos. Mas, e perdi-me naquilo que queria dizer, portanto, da humanidade da maldade. Não, eu não me poderia tornar mau ao ponto de aniquilar, porque isto faz parte da essência do homem, o querer mais, mais e mais. Agora, se me desse a varinha mágica e que todos esses poderes e instrumentos me pudessem permitir fazer alguma coisa para a humanidade, eu tinha que recuar uns séculos, uns milénios atrás e nunca deixaria, era a única coisa, o valor, dinheiro, a moeda, nunca teria aparecido. E garantidamente que uma boa parte, se não a totalidade dos problemas que temos, não existiam. O dinheiro. Achas que está tudo relacionado com dinheiros, petróleos, interesses? O petróleo, a questão, o dinheiro, não é o dinheiro moeda, o ter aqui tostõezinhos para contar, é a questão, é o poder. Tu hoje em dia, e eu volto a dizer, sou humanista, tu hoje em dia tens poder que manda nisto, de humanístico ou de humanidade não tem nada, é o poder pelo poder. Eu tenho um texto engraçado que é, o poder, tenho o poder de tudo fazer, mesmo sem poder. Percebes? Isto, e é um texto meu, pronto, eu agora abri só um lequezinho que às vezes eu gosto de o dizer, que esse é o outro lado que acabámos por nem falar na entrevista, do dizer texto, que gosto particularmente, mas isso, outras núpcias. E como te estava a dizer, é o poder, pelo poder, e depois disfarçado, arranjarem desculpas milhentas, e depois com uma coisa que evoluiu desde os anos 50 e para a atualidade, que é os mídia, a forma de comunicar, em que tu tens a contra-informação, que é uma arma tão poderosa como a informação. Eu sou a favor, em situações pontuais, há muita coisa que não se pode saber, que não se pode saber, não se pode mostrar, é diferente. Temos que gerir isto, porque o mostrar tudo, há pessoas que não têm a sensibilidade para perceber o que está ali por trás, é quase a publicidade subliminar que se usava nos anos 50 e nos anos 60, e as pessoas não têm essa sensibilidade, muitas delas, outros têm. Eu tirava essa possibilidade, há coisas, eu vou dar um exemplo muito básico, mas é um exemplo que define. Foi assaltado o banco X e roubaram 12 mil euros. Para alguém que tem intenções, que está numa situação desesperada, e felizmente não faltam casos desses agora, felizmente em termos de informação, infelizmente para essas pessoas, naturalmente, não faltam casos desses. Uma pessoa desesperada por pão, por exemplo, não por poder, por pão, 12 mil euros, isso resolveu o meu problema. Eu vou perder a vergonha por 5 minutos,
e vou correr um risco e vou assaltar, porque são 12 mil euros. Epá, comuniquem, e acho muito bem, assaltaram a instituição X. Agora, falar do valor, o que é que importa? Qual é o valor, ou melhor, que peso é que tem na informação dizer que roubaram 100 ou 200? O que é que isso acresce? Que é para a pessoa que está a ver a notícia dizer, epá, o gajo ficou rico, olha, afinal foram 200 mil ou 200 milhões, ficou multimilionário. Percebes? Acho que é uma informação, é um acessório. Assaltaram um banco, ponto final. E se calhar poupavam trabalho a algumas pessoas que depois têm que julgar situações, juízes e advogados e o caramba, de situações de pessoas que estão na penúria, que se sujeitam a esses comportamentos que são muitas vezes, que não têm nada a ver com eles e são situações de desespero. Eu por mim falo, e eu não sei, depois desta conversa toda, eu se precisasse pôr pão na mesa da minha filha, eu não sei. Mas se eu fosse bombardeado com notícias dessas, constantemente, é normal que distraias e siga. Epá, é normal. Portanto, nunca julgues ninguém. Porque as pessoas, por vezes, é muito fácil apontar o dedo e julgar. Não. Cada caso é um caso. Se tivesses... por isso é que há juízes. Se cumprem bem ou mal, isso já é outra coisa. Mas por isso é que há um elemento humano para definir um comportamento, ou para castigar, para punir um comportamento. Porque há condições que podem ter levado a esse comportamento e por aí fora. Isso só a mente humana. Se tivesses que dar alguma dica a jovens que possam estar a pensar neste momento em seguir a área que tu seguiste, quais seriam? Bem, isto saiu, foi naturalmente, houve uma evolução. Acima de tudo, olha, muita paciência e capacidade de sofrimento. E principalmente aquilo que já falamos há pouco, que é, nunca te atemorizes por facto de teres uma pessoa a ver o teu trabalho. E eu não vou entrar pelo lado criativo, por aí, porque a piada está aí, cada qual tem, na pureza da criação, a sua maneira de interpretar as coisas e de fazer as coisas. E cada qual com a sua, porque é isso que nos torna tão interessantes e diferentes, é a diferença. E em suma, nunca se atemorizem com o resultado, nem se vangloriem com o mesmo. O resultado é só o resultado, não é mais do que isso. O que importa é a pessoa chegar ao fim de fazer o que quer que sejas. Eu dei tudo. Este sou eu, é o meu trabalho, pus aqui tudo o que podia pôr nesta caixinha. Se é apreciado ou não, mas não com arrogância, com humildade a reconhecer isso. Eu dei tudo. Agora, claro que sabe muito bem um bom feedback, claro, naturalmente, mas que uma má crítica, um mau feedback, não, o feedback nunca é mau, o feedback é sempre feedback, mas que o resultado de um feedback que seja negativo, não deixe ir abaixo, que é mais um tijolo, é uma pedra, aquela história do Pessoa lá do castelo, atirem-me as pedras, pronto, é uma pedra que vem, um gajo junta ali, só nos fortalece. Foram 1080 segundos com o Pedro Piaf. Se quiserem colocar alguma questão ao Pedro, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Pedro e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, Pedro, só te quero agradecer por estes 1080 segundos. E eu é que agradeço o convite. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinal aos canais de distribuição que o conteúdo que aqui se fala é interessante e que outras pessoas têm que ter acesso a estes mesmos conteúdos. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.